Saúdos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Vamos meditar hoje juntos Gênesis 24. E Abraão, já velho e adiantado em idade, o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho uma mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo, se porventura não quiser seguir minha mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse, guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomeis mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar a água. E disse, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe. E também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu senhor. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido. E desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se, abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, diz, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou um homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e disse, quem és, filha? Faze-mo saber, peço-te,
há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse, eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto, lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor e disse, bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos meus irmãos, dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, o qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia, assim me falou aquele homem, foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos à fonte, e disse, entra, bendito do Senhor, por que estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele homem à casa e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele, e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse, não comerei até que venha dito as minhas palavras. E ele disse, fala. Então disse, eu sou o servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro, e servos e servas e camelos e jumentos. E Sara, mulher do meu senhor, deu à luz um filho ao meu senhor depois de sua velhice. E ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse ao meu senhor, porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse, o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do seu juramento, quando fores à minha família, e se não te derem livre, serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água, seja pois que a donzela que sair para tirar a água é a qual eu disser, peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser, bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos, essa seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou a água, e eu lhe disse, peço-te, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro sobre si e disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-me adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão de seu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência e verdade ao meu senhor, fazei-mo saber, e se não, também mo fazeis saber, para que eu vá à direita
ou à esquerda? Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te, seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor e tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: deixai-me ir a meu senhor. Então disseram a seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte ao meu senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntemos-lhe. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão e seus homens. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, se tua a mãe de milhares, e que a tua descendência possa à porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Beer-lahai, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo. À tarde levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque, e desceu do camelo. E disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e o cobriu. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Nesta sagrada leitura, neste capítulo 25 de Gênesis, narra para nós a história de Rebeca. É uma história que narra a promessa de Deus, a fidelidade de Deus a Abraão em sua velhice. Narra a história de Isaque na expectativa de ter a sua esposa. Deus conversa com Abraão e explica para ele todo o procedimento, passo a passo, como ele devia proceder para encontrar a esposa para Isaque. Abraão pede ao governador dos seus bens um responsável por administrar toda os seus bens, suas riquezas, um homem de confiança, e pediu para que ele fosse na terra da onde tem a sua parentela, para buscar uma esposa para Isaque, que não fosse de outro local, fosse da parentela. E Abraão preveniu a este responsável, dizendo que, chegando lá, os sinais que Deus deu, seria uma moça bela com um cântaro na mão, que ofereceria água para ele e espontaneamente ofereceria água para os seus camelos. E assim ela fez. E o responsável pediu uma confirmação a Deus, e exatamente a situação ocorreu conforme o esperado.
e Rebeca foi escolhida. Essa história também trata de fidelidade deste responsável, do servo que tinha como governador de seus bens a fidelidade dele a Abraão para cumprir a missão. Abraão fala: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, fazendo ele jurar que ia cumprir com a palavra, e assim ele fez. Também esta narrativa nos traz a pureza, a inocência de Rebeca neste momento. Quando Rebeca saiu com um cântaro para poder pegar a água, ela nem sabia, imaginava o que acontecia na sua vida dali para frente. Mas a espontaneidade, a bondade, a pureza de Rebeca ajudou a conciliar a graça acontecer. Quando nós temos uma boa vontade, somos fiéis e confiamos no Senhor e damos na mão dele todas as coisas vão fluindo naturalmente conforme o querer de Deus, que sempre é melhor e agradável para todos nós. Por isso, precisamos ser persistentes na fé, glorificando e exaltando o Senhor a todo momento, pondo Ele à frente de todas as coisas. Pode vir a barreira que for, mas nós temos que ter fidelidade, nós temos que ter pureza de coração, nós não podemos ter maldade com as pessoas, nós temos que ser atentos como as águias, mas pacíficos, bondosos como as pombas. Temos que observar o mal, não podemos ser bobos, não podemos ser distraídos, temos que estar na torre de vigília, mas Deus pede um coração puro, querendo o bem de todos. Fiquemos com esta palavra de meditação.